Os delegados federais vão apresentar aos candidatos à presidência uma proposta de lei para regulamentar a carreira de agente federal. A ideia é garantir mais autonomia para a instituição e uma participação maior na escolha do diretor-geral da PF. A proposta defendida pela Associação dos Delegados da Polícia Federal é uma antiga reivindicação da categoria. Um caso apontado como referência é do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Indicado por Michel Temer em novembro de 2017, Segovia ficou apenas 3 meses à frente do comando da PF e acumulou polêmicas e episódios controversos. A ideia sugerida pelos delegados se assemelha à eleição do Procurador-Geral da República. O presidente da República escolhe o delegado-geral da Polícia Federal a partir de uma lista tríplice enviada pela própria instituição. O nomeado teria um mandato de 3 anos. Atualmente, a lei garante autonomia para o presidente da República nomear quem ele quiser por tempo indeterminado. O mandato de diretor-geral é um pleito nosso justamente porque garante uma proteção à própria Polícia Federal, porque já na origem dessa formação da lista nós não teríamos tanta suscetibilidade a interferências externas. A questão do mandato envolve um debate mais amplo, o da autonomia da Polícia Federal. Uma proposta de emenda à Constituição com este tema tramita desde 2009 no Congresso, mas enfrenta resistências. Para o Ministério Público Federal, a autonomia da Polícia Federal levaria a um desequilíbrio entre os poderes da República. A polícia, como todo órgão de democracia que é armado, deve ficar sob a supervisão do Poder Executivo. Claro que a autonomia técnica de trabalhar os procuradores da República defendem. Vamos direto às perguntas aqui da nossa plateia. Seu nome? Reginaldo. Boa noite, Reginaldo. Qual é a sua pergunta? Sobre essa questão dessa autonomia da Polícia Federal, qual seria o papel dela, então, em cima da Operação Lava Jato agora? Pondé. Olha, eu começaria dizendo o seguinte, eu tendo a concordar com a Polícia Federal em relação à autonomia e discordar da fala do representante do Ministério Público. E, nesse sentido, eu penso um pouco, quando ele fala do desequilíbrio, eu acho que no Brasil há uma concentração muito grande. Na verdade, há uma concentração muito grande sob a tutela do Executivo. Se você comparar, grosso modo, apesar que existem diferenças, a Polícia Federal com o FBI nos Estados Unidos, o FBI é completamente autônomo. Tanto é que no período do Nixon, o Nixon tentou meter a mão no FBI com relação às investigações dos chamados Vietnam Papers, os documentos do Vietnã, e não conseguiu, mas ao longo da história, muitas vezes presidentes americanos tentam meter a mão no FBI e a autonomia dele justamente torna ele um importante representante naquilo que na democracia se chama pesos e contrapesos, que são poderes dentro do poder que são autônomos e entram em conflito um com o outro, porque democracia não é regime de voto direto. Voto direto é uma coisa no meio de umas 50 mil, que tem que ter, senão não é democracia. E aí, em relação à Lava Jato, quer dizer, o que você tende a ter, então, é maior autonomia, não só técnica, como falava o entrevistado do Ministério Público, e, como fala a entrevistada da Polícia Federal, você dá mais fôlego para o trabalho da polícia. Eu tendo a concordar com a autonomia da Polícia Federal na chave que foi postada ali. E, Thaís, é possível traçar, então, um paralelo em relação à autonomia esperada também do Banco Central. O presidente do Banco Central também solicita e a população espera que ele exerça o cargo com a total autonomia. São movimentos que caminham na mesma direção, não? Em relação à Polícia Federal, em relação ao Banco Central. Eu acho que todas aquelas agências que têm a ver com a manutenção da estabilidade econômica ou da estabilidade da segurança ou da estabilidade do uso do poder, né, que o Pondé colocou muito aqui, que já existe muito poder hoje sobre o Executivo, essas agências que têm esse mandato de estabelecer a segurança, elas, quanto mais distante elas estiverem, né, das políticas de partidos e de governos, elas têm que estar perto das políticas de Estado, né, do interesse do cidadão e não do governo que está lá de plantão. O Banco Central, especialmente, porque ele é o guardião da moeda, né? A moeda é um patrimônio da sociedade, né? Ela não é um patrimônio do governante que vai usar a taxa de juros para levar a moeda a um preço X ou Y. Então, eu sou totalmente a favor da autonomia da Polícia Federal, do Banco Central, das agências reguladoras, as agências que têm o mandato.
para assegurar a estabilidade econômica, o ambiente dos negócios e agora essa visão com relação à Polícia Federal, eu acho que funciona, seria um avanço na administração no Brasil. Ok, mais uma pergunta aqui da nossa plateia. Seu nome, boa noite. Eliana. Qual é a sua pergunta, Eliana? Por que o presidente da República que indica o diretor-geral da Polícia Federal? Por que essa muitas vezes é uma indicação política e uma indicação do presidente da República, então? Eu acho que tem duas formas de entender isso. Primeiro, é uma indicação política que demonstra o poder do Executivo, o primeiro mandatário federal, sobre uma série de agências. Em segundo lugar, se, como diz a matéria, desde 2009 circula pela Câmara uma tentativa de mudança constitucional para produzir a autonomia que eles estão defendendo, ou seja, eles indicarem 3 candidatos e o presidente da República escolher um, ou seja, a tentativa de produção da autonomia parece depender de uma mudança constitucional que prescreve, portanto, a indicação. Eu quero só fazer uma ressalva importante, que a autonomia não significa total independência e não responsabilização pelos atos e pelas decisões, né? Quer dizer, num sistema de pesos e contrapesos, como o Pondé colocou aqui, né? Você tem um sistema de fiscalização, de cumprimento de mandatos e por aí vai, né? Então, a Polícia Federal, historicamente, ela está ligada, sim, ao Palácio do Planalto e ela era ligada ao Ministério da Justiça, que era considerado o segundo ministério mais importante do Poder Executivo, até porque controlava a Polícia Federal. Depois da crise da segurança pública que o Brasil enfrentou esse ano, ela deixou de ser do Ministério da Justiça, esvaziou aquela pasta, mas ela continuou sendo uma moeda de política muito forte. E o porquê desse comportamento histórico de se politizar a escolha de cargos? A gente sofre cobranças exatamente em relação a isso, a forma de se politizar todas as escolhas de cargo, que a população critica duramente. Eu acho assim, de cara eu diria o seguinte, é claro que na democracia, eu volto a uma coisa que eu falava no começo, isso é um indicativo de análise da democracia ainda no século XIX, né? Por um sujeito que foi a primeira grande referência de análise da democracia, que é um francês chamado Tocqueville, que viaja para os Estados Unidos em 1831. Ele já disse que na democracia há uma tendência à politização de todos os vínculos. Por quê? Porque como a soberania passa pela população, né? E a máquina do Estado, a máquina da representação é grande, ela tende a ocupar espaços. Mas a minha impressão é que no caso do Brasil é porque, como dizia a Thaís, se transforma numa moeda. A politização de vínculos que seriam a priori técnicos e que representam o Estado e não o governo, como ela bem dizia, política de Estado é uma coisa, política de governo é outra, né? Na medida que você politiza nesse nível, que fica jogando com as funções, você esvazia um pouco, digamos, a função técnica relativa à função de Estado e você transforma aquilo na moeda de toque do governo. Olha, pelo Twitter, o Melgis pontua o que falávamos agora. Não é só a Polícia Federal, assim como o Ministério, o STF e outros servidores e órgãos que fiscalizam o dinheiro público. Não, é o sistema de pesos e contrapesos. Quer dizer, vamos falar do Banco Central, que é mais a minha seara, que é a seara econômica, né? Nos países mais desenvolvidos e mesmo em muitos países emergentes, a discussão da política monetária, ou seja, da estabilidade da moeda, ela já está independente do governo há muito tempo, né? Mas o Banco Central ele tem que prestar contas à população através do legislativo. Se ele não alcança a meta, ele tem que se explicar e ele tem que dizer quando e como que ele vai alcançar essa meta. E eu costumo dizer o seguinte, Banco Central bom é aquele que a gente nem lembra que existe. Quando a gente tem que saber para quanto vai a taxa de juros e o Banco Central, o Comitê de Política Monetária, vira uma notícia tão importante como é no Brasil, é porque a gente ainda não vive uma situação em que a gente não tem medo da moeda. Hoje a gente tem medo da moeda, né? A gente tem medo da inflação, então a gente fica de olho lá no Banco Central. Banco Central bom, agência boa, agências reguladoras boas, são aquelas que a gente nem lembra que existem, porque a gente sente que a coisa está funcionando sem distorção, né? Eu adorei o que ela falou, porque eu diria que é o seguinte, um presidente bom é um que a gente não lembra que existe também. Também não. Thaís Herédia, Pondé, obrigada por enquanto. Já já nós voltamos para falar mais nas plataformas digitais.
E o nosso Boa Noite tem imagens de duas coroas históricas do século XVII que foram roubadas hoje de uma catedral no sul da Suécia. Segundo a polícia, 2 ladrões roubaram as relíquias em plena luz do dia e no horário em que a catedral estava aberta ao público. E eles fugiram de barco. Continue com a gente. Na sequência, nós teremos mais meia hora de Jornal da Cultura, com plateia nos canais digitais da Cultura, no YouTube e também no Facebook. Uma boa noite para você e até amanhã.